há vários. De facto, este grupo-alvo, é bom que, de facto, as pessoas comecem a fazer esse tipo de práticas, porque fazem diferença, naturalmente, na sua performance, no desempenho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Estimados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Este é mais um programa de Tafsir e hoje vamos começar exatamente a partir do versículo 67, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Nesta parte do versículo, caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Recordai-vos de quando Moisés disse ao seu povo: Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah ordena-vos a imolarem, a sacrificarem uma vaca. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. E podemos aqui notar na palavra baqara, que significa vaca, esta palavra vem de forma abstrata. Isto é, qualquer tipo de vaca serve para o sacrifício. Então, esta é uma ordem. E notamos também que neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala não nos fala da causa por detrás desse sacrifício que é requerido. Isto é, por que Allah ordenou o povo de Israel a sacrificar uma vaca? Aqui não aparece essa causa. Mas, nos versículos mais adiante, essa causa vai aparecer, exatamente onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Recordai-vos de quando disputaram a respeito do assassino de um ser entre vós. Mas Allah subhanahu wa ta'ala depois retirou o que ocultáveis. Portanto, a causa é mencionada depois. Mas no início do versículo, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, simplesmente aparece a ordem, sem a menção da causa por detrás dessa ordem. Isto por quê? Porque normalmente quando a ordem emana de um superior a nós, então normalmente a pessoa cumpre. Não importa se percebeu ou não a causa por detrás daquela ordem, simplesmente cumpre. Isto dá-se, por exemplo, no caso de um pai, quando dá uma ordem ao seu filho, quando um comandante dá uma ordem ao seu recruta, quando um médico dá uma ordem ao seu paciente, normalmente não se pergunta por quê. Porque a ordem emana de um superior. Mas quando a ordem emana de alguém igual a nós, significa que nós estamos em pé de igualdade, aqui logo perguntamos por quê. Procuramos saber a causa que reside por detrás da ordem. Quer dizer, se aparece alguém igual a mim e diz que, olha, faça isto, eu vou perguntar por quê. Porque somos iguais. Mas quando esta ordem emana de um superior para mim, aí já não procuro saber. Eu tenho uma ordem, portanto, tenho que cumprir. Se naquele momento eu puder perceber a causa, olha, isso vai me tranquilizar. Se não percebo, da mesma maneira eu vou cumprir. Tanto que muita gente hoje pode não perceber o conteúdo de uma determinada lei, mas tem que cumprir, porque é lei. Então, aqui, a ordem emana de um superior, neste caso que é Allah, para um inferior, que é o povo de Israel, para sacrificar uma vaca. Então, logo, eles deveriam colocar
em prática, deveriam cumprir com aquela ordem. E isso não se verificou no povo de Israel. É por esta razão que a fé reside exatamente aqui. O que significa a fé? Se eu creio em Allah, significa que deposito toda a minha confiança em Allah. Então, tudo que Ele me ordenar, eu vou fazer. Não importa se naquele momento eu conheço a causa daquela ordem ou desconheço. Eu vou cumprir porque confio nele. Por exemplo, nós temos uma ordem, que é o jejum. Algumas pessoas dizem que não, nós temos que jejuar para sentirmos, para nos sensibilizarmos com aqueles que passam fome. Mas acontece que eles também devem jejuar. Então, essa não é a questão. A questão é que Allah deu uma ordem e nós, como crentes, temos que cumprir com aquela ordem. Então, aqui, Nabi Musa é ordenado a dizer ao seu povo para sacrificar uma vaca. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Portanto, se o povo de Israel tivesse tomado uma vaca qualquer e sacrificasse, isso só bastaria, seria suficiente. Mas eles dificultaram a questão, então Allah dificultou-lhes também a resposta. Qalu, disseram assim, atattakhiduna huzwa, logo acusaram seu mensageiro, Musa alayhi salam. Atattakhiduna huzwa, quer dizer, zombas conosco, estás a zombar conosco, estás a brincar conosco. Qal, ele logo percebeu que não, eu estou perante um povo ignorante, um povo que ignora os desígnios de Allah, um povo que ignora o perímetro da mensagem divina, um povo que ignora o seu próprio mensageiro. Então logo ele pediu proteção de Allah contra a ignorância e disse: "Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin." Guardo-me em Allah, peço a proteção de Allah para não me contar entre os ignorantes. E aí, no lugar de cumprirem com a ordem, começaram já a colocar perguntas. A primeira pergunta foi esta: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Vejamos aqui. Eles pediram ao Nabi Musa: roga ao teu Senhor. Este é o primeiro ponto. Vamos ver que em toda esta passagem, em nenhum momento o povo de Israel diz que, olha, roga ao nosso Senhor. Sempre dizem, roga ao teu Senhor. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Roga ao teu Senhor para que nos indique qual é essa vaca que ele quer. Se Allah tivesse dito, ordena o povo de Israel para imolar um animal, então aqui a pergunta teria sentido. Que tipo de animal? Mas logo Allah definiu, ordena o Israel para sacrificar uma vaca. Toda a gente conhece o que é vaca. Era só ir buscar uma vaca e sacrificar. Mas o povo de Israel não quis assim, procurou dificuldades. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. Roga ao teu Senhor para nos indicar, para nos esclarecer. Que vaca é essa que ele quer que nós sacrifiquemos? Então a resposta logo veio nestes termos. قال, ele disse: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ele diz que é uma vaca, la faridun, não é uma vaca velha, wala bikrun, nem é nova, mas é uma vaca de meia idade. Portanto, não é uma vaca velha, nem uma vaca nova, é uma vaca de meia idade, por isso disse awanun bayna dhalik. Awanun bayna dhalika está entre a velhice e o fato de ser nova. Ela é uma vaca de meia idade. Mas depois o Alcorão exorta o povo de Israel, dizendo: "Fafa'alu ma tu'marun", como quem diz: deixem de fazer perguntas,
cumpram com a ordem que emana do vosso Criador. Faf'alu ma tu'marun. Esta é a ordem do Criador. Portanto, cumpram com essa ordem. Até aqui, a questão seria muito mais simples se eles tivessem cumprido com aquela ordem. Era simplesmente pegar numa vaca e sacrificar. Mas mais uma vez encontramos o povo de Israel ainda com as suas perguntas. Não lhes bastou este esclarecimento até que voltaram novamente ao seu mensageiro e pediram: قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. Roga ao teu Senhor para que nos esclareça essa vaca, qual é a cor que tem, de que cor ela é. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse que é uma vaca de meia idade. Pronto. Agora querem saber qual é a cor da vaca. E assim, a resposta veio imediatamente do Criador, dizendo ao profeta Musa alayhi salam: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Então, o Nabi Musa alayhi salam diz que, olha, Allah diz que é uma vaca de cor jalni. Estamos a falar de cor amarela, de cor jalni, sem nenhuma mistura. Então, as características da vaca é que ela é saudável, fisicamente não tem defeito nenhum. Em termos de cor, tem esta cor jalni, é uma vaca de meia idade. Por isso disse: faqi'u lawnuha tasurru an-nazirin. Então, ela agrada aos observadores. Quem olha para ela sente, sente uma visão agradável, simplesmente por olhar para ela. Então, em termos de constituição física, ela é agradável. Então, até aqui nós podíamos realmente parar, mas o povo de Israel não para por aqui com as suas perguntas, porque mesmo assim foram ver que a maior parte das vacas que eles conheciam, pelo menos naquela região onde se encontravam, todas eram iguais. Então, isto perturbou-lhes de certa maneira. Então, voltaram a perguntar ao seu mensageiro: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Foi assim que Allah então dificultou esta missão ao povo de Israel, porque alguns diziam que não, a vaca com essas qualidades é aquela, outros diziam que não, a vaca não se encontra aqui, encontra-se em outra região, e assim esta questão ficou tão confusa para eles, já até que não souberam qual das vacas Allah queria. Então, como é que veio a resposta depois desta pergunta? Isso nós vamos conhecer depois de uma ligeira pausa e vamos a um pequeno intervalo. Voltamos dentro de instantes. Brother, side by side, we'll have no Bismillahirrahmanirrahim. Estimados irmãos, estamos de volta para a segunda parte do programa de Tafsir. E na segunda parte, nós paramos exatamente no versículo 70 do Surat Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Então eles disseram: roga ao teu Senhor para que nos esclareça que vaca é essa, uma vez que todas que nós conhecemos são iguais. Qual é essa vaca? E desta vez, wa inna insha Allah. E desta vez, se Deus quiser, nós seremos bem guiados. La muhtadun, nós vamos ser bem guiados, isto é, vamos poder identificar a vaca que o Senhor quer. Então, a resposta logo, imediatamente veio de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele aqui diz: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها
قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال, ele disse, إنه, certamente que o vosso Senhor, يقول, diz, إنها بقرة, que ela é uma vaca, لا ذلول تثير الأرض, é uma vaca que não é submetida ao labor da terra, isto é, ela não trabalha na terra, não é usada para lavrar a terra. ولا تسقي الحرث, também não é usada, não está submetida para a irrigação dos campos. Então, não é uma vaca que é usada para lavrar a terra, não é uma vaca que é usada para cartar água para a irrigação dos campos. Isto é uma questão. Outra questão, la shiyata fiha, ela não tem mancha nenhuma. La shiyata fiha. La shiyata fiha significa que ela não tem mancha ou não tem defeito nenhum. E é exatamente o que falávamos na primeira parte deste programa, de que tratava-se de uma vaca que, em termos físicos, era uma vaca saudável, sem defeito nenhum. La shiyata fiha. Então, quando eles acabaram de ouvir esta resposta, descobriram que uma vaca com estas qualidades só existia apenas uma naquela região. Não tinha mais outra vaca com estas qualidades. Por esta razão, eles disseram, قالوا الآن جئت بالحق. Agora trouxeste a verdade. Como quem diz que o que disseste anteriormente estava fora do diâmetro da verdade. Estava fora da verdade. Agora que disseste a verdade. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها. E lá conseguiram adquirir a vaca e sacrificaram. وما كادوا يفعلون. E faltou pouco para que não o fizessem. Entretanto, aqui nós estamos perante uma natureza típica do povo de Israel. Um povo que a sua maioria sempre procurou contornar o sistema divino de Allah, que era o código de sua vida. Procurou contornar a mensagem divina que recebia do seu mensageiro Musa alayhi salam. E aqui, com muito custo, eles encontraram a vaca e conseguiram sacrificar. Mas uma vaca com estas qualidades, também esta questão deles próprios dificultarem a situação, e Allah subhanahu wa ta'ala dificultou-lhes também a solução, esta situação toda veio também servir uma outra questão relacionada com a fé. É que uma vaca com estas qualidades naquela região e naquela época, como dissemos que existia apenas uma única vaca, pertencia a um homem virtuoso. Um homem que em vida era muito obediente ao Criador. E a única coisa que ele tinha como riqueza era apenas uma vaca. E prestes a morrer, este homem levantou as mãos e rogou ao Criador: "Ó Allah, guarda esta vaca para servir ao meu filho." Ele tinha um filho menor de idade. O homem morreu. Era uma família pobre. E quando o miúdo cresceu, a mãe disse-lhe que, olha, o teu pai deixou algo na proteção do Criador para ti. E a criança pergunta: e onde é que eu vou encontrar isso? Então diz: Allah subhanahu wa ta'ala trará para ti. Então assim o povo de Israel, para adquirir essa vaca, tiveram que pagar muito caro. Portanto, essa atitude serviu para tirar aquela família da pobreza. E por outro lado, serviu também para educar o povo de Israel. Portanto, eles assim conseguiram. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eles sacrificassem aquela vaca? O versículo a seguir vem já explicar isso. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Recordai-vos
de quando assassinaste um ser. Naquela região havia um homem, tinha famílias, tinha sobrinhos, mas não tinha herdeiro nenhum, não tinha filho e tinha muita riqueza. O sobrinho, então, acabou ou precipitou-se e acabou com a vida do tio. Como não bastasse, levou seu cadáver e foi jogar na entrada de uma outra aldeia, também judaica. E a norma, ou a lei naquela altura, preconizava o seguinte: se um cadáver fosse encontrado num povoado, então toda aquela gente teria que responder ou teria que indemnizar a família enlutada. E aí o jovem lançou o cadáver do tio num povoado próximo para poder ocultar aquele crime. Quando amanheceu, ele e a sua família foram lá exigir a indemnização por causa do assassinato do seu tio. E aí não sabiam onde é que estava a verdade. Aqueles dizem que, olha, não somos nós, não fomos nós somos inocentes, não temos a culpa, nós não assassinamos este homem. E os outros continuam a exigir, não, vocês foram os assassinos do nosso familiar, portanto queremos a indemnização. É por esta razão que Allah diz, فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا, depois disputastes no vosso parente. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, mas Allah subhanahu wa ta'ala irá desvendar o que ocultáveis. Allah subhanahu wa ta'ala poderia muito bem esclarecer esta situação, simplesmente revelar ao seu mensageiro e dizer que, olha, quem assassinou este homem foi fulano. Mas Allah não fez. Ele quis que isto fosse mais um milagre para o povo de Israel. Este povo que desmentia na ressurreição, não acreditava na ressurreição. Embora acreditasse em termos teóricos, mas na prática, o que eles praticavam indicava que eram pessoas que não acreditavam na ressurreição, e aí Allah quis mostrar-lhes, ainda em vida, que Allah tem o poder de ressuscitar os mortos. Então mandou que sacrificassem aquela vaca e depois de sacrificar a vaca, o que é que aconteceu? Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Então nós dissemos, golpeai-o com uma posta. Tudo que Allah ordenou foi assim: sacrificar a vaca e tirar uma posta da vaca e golpear o falecido, o cadáver, bater no cadáver com uma posta. Em termos materiais não é possível. A carne de uma vaca que já morreu, uma posta de uma vaca que já morreu, para bater num ser humano também que já morreu. Como é que ele ganha vida? Isto em termos materiais não é possível. Mas quando estamos a falar do poder do Criador, tudo é possível. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Então nós dissemos, golpeai-o com uma posta dessa vaca. Quando golpearam, o homem levantou e disse, quem me assassinou, quem me matou foi este, apontando para o seu sobrinho, e voltou a morrer. E aí Allah diz, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. Desta forma, Allah ressuscita os mortos e vos elucida os seus sinais, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, para que possais raciocinar. E assim, o segredo todo foi desvendado. Mas apesar disso, vamos ver qual foi a situação da maioria do povo de Israel. É o comentário que o Corão Al-Karim traz depois e diz: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Mas depois disso, vossos corações se endureceram. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ. São como se fossem as pedras, أو أشد قسوة, que são mais duros que as pedras. Porque وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ. Porque das pedras brotam mananciais de água. E hoje nós conhecemos a própria água mineral que nós bebemos. De onde é que vem? Vem das pedras, das montanhas.
Então, a pedra, apesar de ser dura, mas em algum momento deixa escapar mananciais de água que servem às pessoas. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Também há pedras que se desmoronam e deixam brotar água para as pessoas. Portanto, há pedras, os rios nascem nas montanhas e há pedras, ao golpear, praticamente deixam escapar mananciais de água. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. E outras se desmoronam por temor ao seu Senhor. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Mas Allah está atento a tudo quanto praticais. Quer dizer, até as pedras duras. E nós temos aquele ditado conhecido, água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Portanto, a água consegue furar as pedras, mas os versículos de Allah, os seus sinais, não conseguem perfurar os vossos corações de tão duros que são. Então, aqui Allah diz, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ, depois vossos corações se endureceram, são piores que as pedras, porque depois destes sinais todos, mesmo assim continuaram a duvidar, continuaram a desmentir. Então, acabado esta parte aqui da passagem, Allah subhanahu wa ta'ala faz um outro comentário. Neste caso, então, fala diretamente com os judeus contemporâneos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina. Aliás, se olharmos atentamente para os versículos a seguir, vamos encontrar que estes versículos chamam a atenção aos próprios muçulmanos de Medina, os primeiros muçulmanos. Então Allah diz, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ, vocês desejam a fé deles, pensam que eles vão crer no vosso mensageiro, no último mensageiro, neste caso que é o profeta Muhammad. Pensam que os judeus, vossos contemporâneos, vão crer no último mensageiro? Quer dizer, Allah conta-nos esta história toda para no final trazer este comentário como quem diz. Vejam qual foi a atitude deles para com Allah. Fizeram tantas perguntas, não acreditaram no próprio mensageiro que lhes foi enviado. Se fizeram isso com Allah, se fizeram isso com o seu próprio mensageiro, acham que vão crer no último mensageiro? Pior, um mensageiro árabe. Acham que eles vão fazer isso? أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. Sabendo que uma parte deles, يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, escutavam as palavras de Allah, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, depois desvirtuavam, isto é, alteravam o sentido dessas palavras, مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ, depois que eles tomaram conhecimento sobre esses versículos, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, mesmo sabendo, então isso não vai acontecer. Portanto, só para terminarmos aqui, Allah subhanahu wa ta'ala, nesta parte do versículo, chama a atenção dos primeiros muçulmanos, eles que viviam com os judeus lado a lado em Medina, naquela altura, de que, olha, se eles procederam dessa maneira com Allah no passado, procederam assim, dessa maneira com o seu próprio mensageiro, Musa alayhi salam, então com o vosso profeta e convosco vai ser ainda pior. É por esta razão que os judeus não descreram no último mensageiro por ignorância, descreram nele com conhecimento, simplesmente desvirtuaram as palavras de Allah, dando um sentido contrariamente ao sentido original. Portanto, com estas palavras, nós vamos parar por aqui para continuarmos num outro programa. Até lá, se Allah nos dar vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه. E vai ser ainda pior. É por esta razão que os judeus no último mensageiro por ignorância.
Das profundezas dos montes Libombos nasce a essência da vida, a água da Namaashe. Cada gota é um motivo para sorrir, para relaxar e contemplar o que nos faz tão bem. A água da Namaashe faz tão bem.